A Social TV está no YouTube. Conheça e acompanhe todas as nossas notícias de eleição Premium. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe e subscreva em nosso canal. Receba todas as nossas atualizações e tenha acesso ao melhor conteúdo. Obrigado. Social TV, a sua televisão online. As principais notícias em destaque do país e do mundo na imprensa mundial. A Lombardia, Itália, onde se contam, desde o início da epidemia 22.706 infectadas por Covid-19 e 3.456 vítimas mortais, vive com novas restrições e a região está praticamente blindada. Passou a ser obrigatório medir a temperatura, com termômetro scanner, aos clientes, antes de esses entrarem nos supermercados e nas farmácias, os únicos estabelecimentos abertos, além de quiosques e tabacarias. Esta é uma das medidas mais recentes com o objetivo de travar o contágio da Covid-19. Em Roma, alguns supermercados por iniciativa própria já implementaram a medida, como é o caso da cadeia de supermercados Eurospin. As novas regras, em vigor até pelo menos 15 de abril, também proíbem, na Lombardia, ajuntamentos e se a polícia encontrar mais do que 2 pessoas juntas na rua, os prevaricadores serão multados em 5.000 euros. Espanha registrou nas últimas 24 horas 462 mortos com o novo coronavírus e um aumento de 4.517 no número de infectados, de acordo com a atualização diária feita pelas autoridades de saúde do país. Segundo os números do Ministério da Saúde espanhol, desde o início da pandemia, o país teve um total de 33.089 casos da pandemia da Covid-19, dos quais 2.182 morreram e 3.355 já tiveram alta e são considerados como curados. A região mais atingida pela Covid-19 é a de Madrid, com 10.575 infectados e 1.263 mortos, seguida pela da Catalunha, 5.925 e 245, a do País Basco, 2.421 e 120, e a de Castela-Mancha, 2.078 e 145. Máfias aproveitam-se de pandemia para vender máscaras contrafeitas, desinfetantes ineficazes e medicamentos ilegais. Operação da Interpol apreendeu artigos ilícitos no valor de 13 milhões e deteve 121 suspeitos. As autoridades policiais e alfandegárias de mais de 90 países apreenderam cerca de 37.000 artigos médicos ilegais, 34.000 dos quais ligados à Covid-19. A Operação Panja 13 decorreu de 3 a 10 de março e constatou que as redes criminosas rapidamente se aproveitaram do receio causado pela recente pandemia e a enorme procura por equipamentos de proteção. Foram identificados mais de 2.000 endereços eletrônicos e anúncios de venda de artigos falsos ou ilícitos para a alegada prevenção ou combate ao Covid-19. A grande maioria dos artigos ilícitos eram máscaras cirúrgicas contrafeitas e desinfetantes defeituosos. Porém, também foram encontrados outros itens alegadamente médicos como corona spray, medicamentos antivírus ou pacotes de proteção anti-corona. Uma vez mais, a Operação Panja mostra que nada detém os criminosos em busca de ganhos. O comércio ilícito de artigos médicos contrafeitos durante uma crise de saúde pública mostra o total desrespeito pelo bem-estar das pessoas e das suas vidas, afirmou Jürgen Stock, secretário-geral da Interpol. O balanço final da operação resultou em 121 detenções, apreensão de artigos farmacêuticos potencialmente perigosos no valor de 13 milhões de euros, 326.000 encomendas inspecionadas, 48.000 pacotes apreendidos, 4,4 milhões de unidades de fármacos ilícitos, 37.000 artigos médicos contrafeitos e não autorizados, 2.500 links eliminados, websites, redes sociais, mercados virtuais e
anúncios, e o desmantelamento de 37 grupos criminosos organizados. É atualmente o grande mistério europeu. Com os casos confirmados de Covid-19 a subir como no resto do mundo, a Alemanha apresenta a mais baixa taxa de letalidade, 0,38%. Haverá uma de várias razões ou a conjugação delas. O tempo haverá de responder, mas uma coisa é certa, os alemães tomam decisões antes da hecatombe. Ontem, foram proibidos os ajuntamentos de mais de 2 pessoas. E a chanceler, Angela Merkel, 65 anos, colocou-se em quarentena depois de saber que um médico que lhe deu uma vacina contra a pneumonia na sexta-feira passada testou positivo para o novo coronavírus. A baixa mortalidade dos infectados alemães, comparada com a francesa, 4,2%, a britânica, 4,6%, a espanhola, 6,1% e, sobretudo, a italiana, 9,7%, começa por ser explicada pela massificação de testes, estimada em 4.000 por cada milhão de pessoas. Aí a explicação coincide com a que é dada para a Coreia do Sul, que realizou cerca de 5.000 testes por milhão de habitantes. Quanto mais casos diagnosticados, menor o peso das mortes no bolo total. O facto de aquele país asiático ter uma mortalidade superior, 1,1% dos infectados, prende-se com o desvio temporal das mortes em relação às confirmações, começou por uma letalidade de 0,5% para subir para a atual em 3 semanas. Isso significa que a taxa alemã deverá subir. Isso remete para outra explicação. A epidemia está no estágio mais inicial na Alemanha e Berlim está a aproveitar o tempo e a aprendizagem com os outros para antecipar medidas de contenção. Além disso, a massificação de testes abarca muitos jovens, que são os vetores da doença por viajarem mais e são, também, os que melhor resistem à infecção. Ora, a idade média dos casos alemães está, segundo o Instituto Robert Koch, DGS local, nos 47 anos. A contaminação de pessoas de idade não está, portanto, posta de parte e poderá revelar-se a prazo. O que nos atira para a terceira hipótese. Itália tem 26% de habitantes acima dos 65 anos, a população mais envelhecida da Europa e a segunda do mundo, atrás do Japão, o que fará a diferença. Só que não, porque a Alemanha é o país que se segue nessa lista, com 25% da população com mais de 65 anos. Mas a média de idades dos infectados em Itália é de 66 anos, o que remete para a questão dos testes em massa, o que não se verifica no país transalpino, onde, além de tudo isso, a epidemia foi detectada muito tarde. Os anúncios dos primeiros casos e das primeiras mortes quase coincidiram. Resta pôr em cima da mesa o facto de os jovens alemães viverem distanciados dos mais velhos, ao contrário dos italianos, terceiro país com mais camas de intensivos. Uma das grandes vantagens alemãs está nos cuidados intensivos. São os terceiros mais bem apetrechados do mundo, com 28.000 camas, 6 por cada 1.000 habitantes, atrás dos japoneses e dos sul-coreanos. Em Itália, são 2,6 camas destas por 1.000 cidadãos. O diretor-geral da saúde francês, Jérôme Salomon, anunciou este domingo que o país tem 16.018 casos de Covid-19, 674 mortos e que uma destas vítimas mortais é um médico infectado com o vírus. Há 7.240 pessoas hospitalizadas e 1.746 destes pacientes estão nos cuidados intensivos, um número que Salomon compara ao nível total de um pico de gripe durante cerca de 3 a 4 meses. Jérôme Salomon repetiu que a pandemia continua a agravar-se no país e que alguns pacientes em estado grave de uma das regiões mais afetadas, o Grande Este, estão a ser transferidos para hospitais na Alemanha, Suíça e Luxemburgo. Salomon lamentou ainda a morte do primeiro médico contaminado com este vírus em França. Em termos de pesquisa, o diretor-geral da saúde indicou que está a ser desenvolvido um novo teste para verificar a presença de anticorpos à Covid-19 e também estão a ser desenvolvidos vários protocolos de tratamento para encontrar um tratamento eficaz para esta doença. Ao lado de Jérôme Salomon, na conferência de imprensa diária, esteve Alain Thiron, diretor-geral da Segurança Civil e Gestão de Crises, que veio falar dos controlos impostos durante o período de quarentena.
Desde dia 16 de março, início da quarentena, já foram controladas 1,7 milhões de pessoas e já houve registro de 91.824 infrações, que deram origem a multas. A Law Interior anunciou ainda um reforço das sanções. A multa para quem não respeita este período de quarentena é de €135, mas caso uma pessoa cometa 2 infrações, Tyrion avisou que multa pode ir até €3.700 e 6 meses de prisão. Também os polícias municipais vão poder começar a fazer controlos. O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, decretou este sábado sem efeito o encerramento dos aeroportos e estradas decidido por vários governos regionais do país para combater a pandemia do novo coronavírus. Bolsonaro publicou um decreto que atribui ao governo a exclusividade para regular os transportes nacionais e internacionais e deixa sem efeito o encerramento dos aeroportos e estradas decretados em vários estados. Segundo o diploma, os governos regionais e municipais só podem ordenar o encerramento de terminais ou vias de transporte com a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, órgão regulador vinculado ao Executivo. No mesmo decreto, Bolsonaro garante o normal funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais, bem como a circulação de alimentos e produtos básicos para a população, incluindo material médico e equipas de saúde, necessárias para combater a pandemia pela Covid-19. Para o presidente brasileiro, a economia não pode parar e é necessário garantir o transporte de material de ajuda no combate ao novo coronavírus. Entre os serviços e atividades consideradas essenciais estão os serviços médicos e hospitalares e o transporte entre municípios e estados brasileiros e as viagens internacionais de passageiros. A medida de Bolsonaro vai permitir a milhares de argentinos e chilenos que estão há vários dias dormem nos aeroportos do Brasil, impedidos de sair devido às restrições impostas pelo novo coronavírus, de poderem viajar para os seus países. Obrigado por assistir e acompanhe o que se passa no país e no mundo aqui na Social TV. Social TV, a sua televisão online.